Olá, nesse exemplo nós vamos realizar um processo de atendimento com uma triagem, diagnóstico, orientações ao usuário, abertura de um ticket, repasse de informações e da conversa a um atendente da nossa retaguarda e prosseguiremos então depois com a finalização de uma pesquisa de satisfação. Esse robô está no momento configurado com uma área de logotipo da sua empresa, um título para falar sobre o nome da sua central e sem avatares, mas eventualmente você poderia ter configurado ele num formato como esse que é apresentado aqui, que também é uma opção que rapidamente você configura, retirando o logotipo da área superior, colocando um avatar que destaca as áreas onde são feitas perguntas, para que isso fique mais interativo. Essa é uma escolha que rapidamente você define na configuração do seu sistema. Voltando então ao nosso atendimento, ele solicita uma das informações básicas e percebam que essa informação foi considerada sigilosa, a matrícula funcional, e isso é uma exigência hoje já da Lei Geral de Proteção de Dados, que faz com que nós tenhamos que eventualmente proteger alguns dados pessoais, e aqui o bot já está preparado para considerar essa informação sigilosa e não mostrá-la. Nós vamos então seguir, ele nos apresenta sugestões dos assuntos que estaria preparado a nos ajudar, mas nós vamos registrar, né, um novo ticket, que é a nossa intenção aqui na exibição dessa demonstração. E esse ticket vai ser para comunicar um erro. Essa é a nossa intenção. Percebam que mais para frente nós vamos exibir o processo de abertura do ticket e você vai perceber que ele rapidamente identificou que uma abertura de um ticket para comunicação de um erro deveria ser um incidente e ele automaticamente já classificou isso na nossa árvore de solicitações da maneira correta. Nós vamos dizer que o problema é de network error e isso afeta então aquele serviço de acesso à rede, né, dentro do catálogo de serviços que foi oferecido. Essa falha acontece toda hora, então isso vai, né, dar uma noção para esse processo de triagem de que eventualmente seja um problema crítico. O bot pergunta se nós temos como continuar trabalhando, nós vamos dizer que não, que trava todo o processo depois disso, e com essas duas informações ele é capaz de já inferir que o nosso processo é um processo que requer um atendimento de prioridade alta, porque é crítico. Ele pergunta se nós já temos noção de como fazer para reiniciar esse processo, e como a gente diz que não, ele se oferece para nos exibir, então, um vídeo que pode ser assistido aqui em formato miniatura, pode ser maximizado através desse controle para a tela inteira, ou até uma abertura de uma nova aba que leve o usuário para manter depois esse vídeo como histórico, memória sua e poder assistir repetidas vezes. Então, nós temos várias maneiras de oferecer esse recurso. Vamos prosseguir dizendo que estamos satisfeitos já com o vídeo e que ainda não funciona mesmo depois do nosso reinício de processo. Então, o bot solicita para que a gente mande evidências de qual falha realmente está acontecendo. E nós vamos pegar aqui uma imagem qualquer que represente uma tela, né, que nos interessa mandar, com aquele print do erro, ou alguma coisa assim, ou um vídeo que nós gravamos da falha acontecendo. E vamos dizer, né, que estamos com urgência, né? Por favor, vamos pedir aí uma certa prioridade para essa central de atendimento. Você vai ver que depois vai aparecer isso lá no ticket registrado pelo nosso bot. Perceba que nesse momento ele já executou a abertura de um protocolo de número 11035 e nos oferece agora para que inclusive nós possamos, dada a urgência, falar com um dos nossos atendentes lá na central. Rapidamente nós vamos ver aqui a imagem do nosso ticket, como ficou registrado no sistema. Ele era o 11035, certo? Então nós identificamos aqui que ele registrou a nossa demanda como um incidente de software, apesar de nós só termos dito que era um problema de acesso de rede ou alguma coisa assim, network error. Ele classificou corretamente na nossa árvore. Ele localizou por aquele identificador que nós passamos para a nossa matrícula, que nós éramos o cliente da Acme Indústrias. O nosso nome
Luiz Carlos da Silva. A classificação de que esse ticket deveria ser colocado como impacto totalmente parado, um usuário que tem problema toda hora e que não consegue prosseguir depois daquilo, com a prioridade alta, um prazo de 2 horas, já tendo sido calculada a data limite, em função da data que nós estamos abrindo agora aqui essa solicitação. Os anexos enviados, a nossa imagem da tela com erro já anexada no seu sistema de tickets, e isso poderá ser feito em qualquer sistema de ticket que você utilize na retaguarda desse bot. Nós temos integração com praticamente todas as ferramentas de mercado através de web services. Uma cópia da conversa integral, nós temos aqui disponível também a possibilidade de visualizar toda a conversa num arquivo TXT conforme ele foi produzido dentro do nosso ambiente, está aqui. Então você tem toda a conversa desde o seu início, inclusive com aquela proteção dos dados que eram sigilosos não sendo vazados. E aqui na área específica de ticket, onde nós vamos passar essa demanda para ser resolvida pelo nosso nível 2, nós temos um resumo da conversa. Então, perceba que nem toda a conversa realizada com o bot foi transferida para o nível 2, mas simplesmente aquelas informações que eram essenciais para que o nível 2 pudesse interferir e executar as suas tarefas. Bom, aqui nós tivemos então uma rápida noção do que aconteceria com o ticket gerado. Vamos agora, voltando ao nosso ambiente, dizer que sim, nós desejamos falar com o nosso atendente que está lá na retaguarda nos esperando. Então, nós vamos ser transferidos para um atendente na retaguarda, aguardamos por um breve momento na fila, e em poucos minutos, este atendente que está lá online esperando para falar com alguém, vai ser notificado de que existe um usuário na fila e de que esse usuário precisa ser atendido por um processo. A conversa é transferida, uma notificação visual e sonora são apresentadas para este atendente, para que ele prossiga na conversa, e percebam que toda a conversa foi efetivamente transferida já na tela do atendente, para que ele não precise voltar a consultar alguma coisa ou solicitar informações repetidas ao usuário. Também este atendente saberá que um ticket de número 11035 já está aberto e que ele sequer terá que ter o trabalho de registrar alguma coisa relativamente a esse atendimento. A partir desse momento, então, nós vamos prosseguir, né? As duas partes vão conversar, este atendente notificando a outra ponta e trocando informações com eles sobre o processo de atendimento. A conversa prossegue, então, aqui dentro de uma conversação pessoal agora, até que um dos lados não queira mais conversar. Por exemplo, aqui a área, né, que estava buscando o apoio desse usuário não tem mais interesse em conversar, se despede daquele atendente, o atendente é comunicado de que a pessoa saiu da conversa, também pode encerrar a sua parte do processo de atendimento humanizado, e voltamos ao ambiente do chatbot, onde após a conversa ter sido transferida para um atendente e retornada para o bot pode prosseguir ou fazendo uma rechecagem, caso tivesse sido uma intervenção para resolver um problema, ele poderia refazer os testes, ajudando mais uma vez esse usuário a comprovar a efetividade da intervenção, ou eventualmente simplesmente coletar uma pesquisa de satisfação se tudo ficou resolvido, né? Vamos dar aqui uma nota 9 para ele, finalizando então esse processo em sua execução.